Salmos 27:4 diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Agora, buscar é uma palavra muito forte, significa ansiar, perseguir, ir atrás com toda a sua força. O que você está buscando em sua vida? Você está buscando a Deus apaixonadamente ou apenas uma relação mais ou menos com Deus? Ele é a principal coisa em sua vida ou é secundária em sua vida? Ele é algo das manhãs de domingo ou de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e volta para segunda, terça e quarta-feira? Você o deixa entrar apenas em algumas áreas de sua vida ou toda a sua vida é aberta para ele? O seu dinheiro está disponível? Você o deixa perturbar o seu entretenimento? Você o deixa falar com você sobre os tipos de amigos que você tem? Que tal o jeito que você fala, o jeito que você pensa, ou até mesmo o jeito que você se veste, talvez? Acho que precisamos deixar Deus ser envolvido em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um relacionamento íntimo disponível para nós e podemos ter comunhão íntima com Deus. Eu espero que você entenda o quão maravilhoso isto é para a gente. Se eu dissesse que você poderia ter um relacionamento estreito com alguma pessoa conhecida que você admira, tenho certeza que você ficaria tão animado. Eu não sou tão importante. Tem pessoas que ficam na fila 3 horas para falar comigo, para eu assinar um livro. Eu não ficaria numa fila 3 horas para eu assinar um livro. Nem ficaria numa fila 2 ou 3 horas para tirar uma foto comigo ou para apertar a minha mão. Eu não faria isso. Mas quando você ajuda as pessoas, elas te amam e querem conhecê-lo. Bem, se alguém faz isso para um ser humano, o que devemos fazer para Deus? Quer dizer, se alguém está esperando em pé na fila para encontrar com Deus, a boa notícia é que ele chegou para uma comunhão íntima, muito próxima. Você não tem que ir a um determinado edifício decorado chamado igreja para encontrar Deus. Ele vive no interior de você e você pode estar com ele a qualquer momento, o tempo todo, em qualquer lugar, falar com ele sobre qualquer coisa. Ele o quer mais perto dele. Mas nesta escritura, nos Salmos 27 e em muitas outras, provam para mim que quando temos esse relacionamento íntimo com Deus, então Deus luta nossas batalhas. Porque o versículo seguinte diz: também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor. Depois de eu ter buscado a Deus apaixonadamente com todo o meu coração, então a única coisa que eu tenho desejado é buscar a Ele e viver em sua presença. Então minha cabeça será exaltada. Onde? Acima dos meus inimigos. Eu disse esta manhã que quando sabemos que Deus nos ama, nos tornamos mais que vencedores. Precisamos de comunhão com Deus, permanecer no seu amor. Hoje à noite eu vou ensinar uma mensagem chamada A Batalha Pertence ao Senhor, tirado de 2 Crônicas 20. Vamos para 2 Crônicas 20. Tenho certeza de que todos nós aqui gostaríamos de sair crendo, graças a Deus não tenho que lutar essa batalha mais. Deus está nela. Eu posso descansar e desfrutar a minha vida enquanto Ele luta. Alguém pode dizer amém? Vamos começar no verso 1, e este ensinamento inteiro vai levar-nos através do versículo 27, e é aí que nós vamos ficar a maior parte do tempo. Depois disso, os moabitas e amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá para a batalha. Um monte de inimigos no Antigo Testamento foram chamados de alguns tipos de itas, e nós temos nossa própria marca de itas, os quais podem ser os pobres itas que estão vindo contra nós. A doença itas, povo itas, o passado itas, o vizinho ranzinza itas, o mau chefe itas. A confusão itas, a solidão itas e assim por diante e assim vai. Quando temos um problema, o que devemos fazer? Vamos aprender esta noite a partir deste lindo relato aqui em 2 Crônicas, que pode nos ensinar muito. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon-Tamar. Sei lá que nome é esse. Em Gede. É isso que eu faço, eu não vou tentar traduzi-los, só apenas dizer que eles estão lá. Alguns desses nomes. Então todas essas pessoas estão vindo contra ele. O relatório é trazido para ele. Então Josafá teve medo, muito natural. Isto é sempre a primeira coisa que nos atinge quando nos chega alguma má notícia. Alguém pode dizer amém?
Só porque temos medo, o sentimento de medo não significa que temos de nos curvar ao medo e viver com medo. O medo é um sentimento, mas você não tem que deixá-lo te controlar. É um espírito que cria um sentimento. Isso não é de Deus. O medo fará você congelar no lugar ou voltar atrás. Ele irá impedi-lo de fazer progressos. E Deus quer manter nossos olhos sobre ele e quer que sigamos em frente, mesmo quando temos que fazê-lo com medo. Esta é uma outra mensagem, mas lembre-se de que o sentimento de medo não é anormal. Todos nós sentimos isso, mas só porque você sente medo, não significa que você tem que ter medo. Você pode sentir medo e não ter medo. Quero que entenda isso. Você pode sentir medo e ainda não reagir a esse medo. Você pode sentir medo e ainda assim dar passos de fé. Mas você tem que aprender a lidar com o medo. Você tem que fazer algo a respeito. E Josafá fez a coisa certa. Então Josafá temeu e a próxima coisa que ele fez, que se pudermos fazer, vamos ter vitória. Ele se decidiu com determinação, com sua vital necessidade, buscar o Senhor. E proclamou um jejum em Judá. Agora ele não correu e procurou seus amigos. Ele se decidiu determinadamente, ele tomou a decisão de buscar o Senhor. Vou pedir algo a você para definir a sua mente hoje. A mente é algo maravilhoso. Colossenses 3 diz, defina sua mente e mantenha definida. O que significa que você pode predeterminar de antemão o que você vai fazer numa determinada situação quando ela aparecer. E então você já está preparado para agir da forma certa. Eu disse para o meu marido, não muito tempo atrás, eu disse, Dave, como você se sentiria? Porque ele ama seu esporte, ele realmente gosta de jogar golfe. Então eu disse, como você lidaria se você chegasse a um ponto onde você não pudesse jogar golfe mais? E ouço o que ele disse, eu tenho um marido sábio. Ele disse, eu já defini na minha mente que se alguma vez acontecer, eu não vou incomodar-me. Mas sabe o que alguns fariam? Elas teriam a mentalidade, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que farei, rapaz, vou ficar entediado, vou ser infeliz, vai ser horrível, ai meu Deus, o que vai ser? Não, você pode definir a sua mente para, da próxima vez que tiver problemas, ser estável, sólido, e mesmo que o medo venha, você não vai reagir emocionalmente, e a primeira coisa que você vai fazer em resposta a esse problema é que você vai orientar a si mesmo a buscar Deus e ver o que Ele tem a dizer sobre a situação. Quem pode dizer amém? Não há necessidade de termos medo de problemas, Deus está do nosso lado. Eu disse, não há necessidade de termos medo. Deus está do nosso lado. Agora vou dizer novamente, porque pode ser que seja um pensamento novo, quero que você guarde isso. Você pode definir sua mente em qualquer tempo, em qualquer situação. As pessoas vêm a mim sobre a síndrome do ninho vazio. Bem, em um ano todos os meus filhos estarão indo embora. Qual é o tipo de conselho que você tem para mim? Divirta-se, a casa vai ficar calma. Alegre-se. Vá fazer compras, gaste algum dinheiro consigo mesmo. Você não tem que deixar as coisas como essa devastarem você. Programe sua mente. Esta será uma nova temporada na minha vida. Vai ser uma temporada de que eu vou gostar. E o diabo vai estar sentado no seu ombro dizendo assim: é assim que funciona. Você vai estar tão perdido quando seus filhos forem embora. Você deu a eles toda a sua vida. E agora eles estão deixando a cidade. Um vai se casar, outro vai para a faculdade. Provavelmente vai esquecer tudo sobre você. E agora você apenas vai estar aqui, não vai ter nenhuma vida mais. É quando você tem que dizer, diabo, você é um mentiroso. Isso vai ser uma nova temporada para mim e vai ser emocionante. Você pode definir a sua mente em qualquer direção. Você pode definir a sua mente para a vitória, você pode definir a sua mente para a derrota. Eu quero que você hoje defina a sua mente. Isto pode até ser parte do tempo que você gasta com Deus. Essas coisas são boas para fazer quando você tem o seu tempo com Deus. Faça as suas confissões. Chame aquelas coisas que não são como se já fossem. Faça uma lista do que você precisar.
Dave e eu mantemos listas de confissões, pessoas por quem estamos orando, coisas em que estamos crendo. Você deixa que uma das suas confissões seja: eu defino a minha mente para que cada vez que eu tiver problemas, a qualquer hora que um dos itas vierem contra mim, eu não vou me curvar ao sentimento de medo, mas a minha primeira resposta quando vierem os problemas vai ser buscar a Deus, porque Ele sempre tem a resposta para nós em cada situação, se descobrirmos qual é. Amém? Defina sua mente e a mantenha definida. E Ele a definiu como a sua vital necessidade. Eu amo isso, a sua necessidade vital. Se você for para o hospital, a primeira coisa que eles vão fazer é checar seus sinais vitais para se certificar de que você não está morrendo. Coisas vitais são muito importantes. Eu amo o fato da Bíblia Amplificada usar esta palavra mais e mais e mais, que devemos buscar a Deus como nossa vital necessidade, sabendo que isso é vital, que não podemos resolver os nossos problemas corretamente se não ouvirmos a voz de Deus. E todo Judá se juntou para buscar a ajuda do Senhor. Iam vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, ansiando por Ele com todo o seu desejo. Eles não apenas disseram: bem, Deus, ajuda-me. Eles ansiavam, tinham um profundo desejo, puseram-se determinadamente a buscar a ajuda de Deus. Lembro-me de uma situação em que alguém tinha realmente ferido meus sentimentos. Eu sabia que eu precisava perdoá-lo. E eu sei a palavra, eu tenho experiência suficiente para saber que se você ficar com falta de perdão é como veneno na sua vida. Isso faz você infeliz. É como se você estivesse em uma prisão. E quando você tem alguma coisa contra alguém, é literalmente um tormento. Quantos concordam que isso atormenta você? E não é bom tentar se vingar. Deus é o nosso defensor. Se confiamos nele, ele vai fazer tudo que é errado dar certo em nossa vida. Mas às vezes é preciso um pouco mais de tempo do que gostaríamos. O que Deus quer que façamos é orar pelas pessoas para que sejam abençoadas, orar para que sejam abençoadas com a revelação. Ore para que Deus fale com elas e mostre a elas qual a sua parte, seja o que for. Peça a Deus que lhe mostre se você fez algo errado, porque às vezes nós só vemos o que os outros fazem. Não só precisamos orar, mas precisamos perdoar. E nós começamos tomando a decisão de perdoar. Então nos recusamos a falar mal da pessoa, estamos orando por ela, e em pouco tempo Deus vai curar você. Bem, eu estava nervosa. Sabia que precisava perdoar, mas não sabia se conseguiria. Eu estou aqui para te dizer que Deus lhe dará força para fazer qualquer coisa que Ele ordene que você faça, se você for até Ele e ficar com Ele, até que saiba que pode fazê-lo. Então, eu fui ao meu quarto, na minha casa, que tínhamos naquela época, nós não moramos nela mais, e eu me lembro de que eu peguei a minha Bíblia e eu sentei no chão, eu disse: Deus, eu não vou passar a noite brava. Eu devo ter ficado brava com Dave por algum motivo, eu não me lembro. Ele estava em casa e por isso, se eu ia ficar em casa, então eu tinha que endireitar a minha atitude ruim, porque ele seria capaz de dizer imediatamente se eu estava brava. Eu não queria ficar no meu quarto a noite toda, então eu tive de fazer um avanço. Então sentei no chão e eu disse: não vou sair daqui, eu não sairei daqui. Até que você me dê a graça que eu preciso para sair daqui e falar com ele. Eu não sairei. Você precisa procurar algumas escrituras sobre a raiva, olha algumas passagens sobre o perdão. Vamos agora, há poder na palavra para te libertar. Se fizermos isso direito, nós não temos que passar por toda a infelicidade, porque o que fazemos? Ligamos para alguém, dizemos quão bravo nós estamos. E repetimos de novo para mais 2 ou 3 pessoas, e de novo nós passamos isso em nossa mente e ficamos muito felizes de ouvir tudo o que o diabo tem a dizer para nós. Você sabe que esta não é a primeira vez que ele faz isso, e sabe, se você perdoá-lo, ele vai pensar que pode fazer isso de novo. É isso aí, e agora eu estou realmente brava. Eu não vou perdoá-lo, nem que seja a última coisa que eu faça neste mundo, eu não vou perdoar mesmo. Você precisa aprender a falar de volta para o diabo. Amém? Quantos de vocês pensam por vezes que pode haver um desses em seu ombro? Ele parece infeliz. Eu tomei a decisão de que eu não vou sair até que Deus me dê a capacidade de sair de lá e fazer o certo.
Eu não estava buscando a Deus um pouco. Eu não disse, Deus, ajuda a me perdoar. Eu estava apaixonada, eu estava determinada. Era uma necessidade vital para mim. E você obterá um avanço quando você fizer isso. Alguém está ouvindo isso aqui hoje? Bem, como Deus fala conosco? Se nós vamos buscar Deus, como é que vamos saber que Ele está dizendo algo? Bem, em primeiro lugar, Ele pode apenas dar-lhe um dom da fé para passar por algo. Eu acho que nós não damos conta de quantas vezes Deus está fazendo algo importante em nossas vidas, dando-nos o dom do Espírito, chamado o dom da fé. É isso que nos permite olhar para algo e dizer, eu posso lidar com isso. Eu posso fazer isso. Sabe, Dave e eu temos o dom da fé no que se refere a esse ministério. Se eu lhe dissesse quanto dinheiro precisávamos cada mês para pagar as contas deste ministério, o seu queixo cairia direto para os seus ombros. E sabe o que? Isso não nos incomodou, porque nós temos o dom da fé. Não há estresse, não há nenhuma tensão. Estamos fazendo o que cremos que Deus quer, e se Ele não quiser mais e o dinheiro secar, eu vou para casa ninar os meus netos. Você não tem que insistir em tentar fazer algo acontecer em sua vida, porque se é algo que Deus quer e você é fiel em fazer a sua parte, Deus vai sempre fazer a parte dele. Amém? E há muitas áreas de sua vida onde você tem o dom da fé, mas você nem sequer percebe que você tem o dom da fé. Deus fez algo ficar fácil para você, que para outra pessoa parece quase que impossível. Vejo situações em que certas pessoas estão... Eu sei que alguém agora está passando por algo muito, muito difícil com um de seus filhos, e é incrível a graça que esta mulher tem. Gente, ela tem tanta graça. E ela é feliz, ela é pacífica, ela é como, eu sei que é a decisão do meu filho, eu acredito que Deus vai cuidar disso, e se meu filho não ouvir a Deus, ele não vai me ouvir também, e não há necessidade de arruinar a minha vida por isso. Eu penso, essa é a graça de Deus. Quando você busca a Deus, uma das maneiras com que Deus fala com você, que você sabe que você ouviu de Deus, se Ele não te libertar de alguma coisa, Ele dará a você o dom da fé para passar por isso. Amém? E muitos de vocês estão passando por coisas agora, e Deus está te dando o dom para passar por isso. As pessoas me dizem o tempo todo, eu não sei como você faz isso. Eu olho para outras pessoas e digo, eu não sei como você faz isso. Deus nos permite isso. A paz virá quando você buscar Deus sobre o que fazer ou o que não fazer. Busque a paz. Não faça coisas com que você não tem paz. Um encontro divinamente arranjado com alguém que pode lhe fornecer o que você precisa, uma porta aberta certa, pode vir. Eu adoro quando Deus coloca esses divinos encontros, onde você acabou de encontrar a pessoa certa, no momento certo, que tem a capacidade de abrir a porta certa. Isso é Deus. Você buscou Deus, Ele trouxe a resposta. Quando oramos, nossos passos são ordenados pelo Senhor. Talvez tivéssemos a intenção de ir para a direita e de repente decidimos ir para a esquerda. Então Deus nos salva de algum desvio que poderia causar muitos problemas em nossa vida. Creio que às vezes quando estamos orando somos levados por Deus e nem sequer sabemos que estamos sendo guiados por Deus. Eu acho que nós ficamos tão acostumados com o sobrenatural que se torna natural para nós e nós nem sequer percebemos o que está acontecendo. Eu estava meio que murmurando para o Senhor um dia, bem, por que você não faz algumas dessas coisas interessantes que você costumava fazer quando eu comecei a andar com você? Parece que havia mais coisas sobrenaturais que aconteciam e eu me lembro exatamente do que Ele colocou em meu coração. Joyce, eu faço as mesmas coisas agora que eu fiz naquela época. Você se acostumou? Pode alguém aqui se lembrar da primeira vez que você realmente acreditou que Deus falou a você pessoalmente? Alguém acredita? Você pode se lembrar disso? Não era uma coisa assim tão empolgante para você? Agora você sabe o que acontece o tempo todo. Se você está orando e vendo Deus, eu posso lhe dizer que Deus está ordenando seus passos, Ele está fazendo arranjos para você, Ele está dando-lhe favor, e Deus vai cuidar de você, Ele se preocupa com todos os seus passos. As circunstâncias podem ficar de tal forma que você é forçado a fazer uma coisa ou outra.
Às vezes Deus nos leva através de nossas circunstâncias. Se minhas circunstâncias são tais que eu não tenho uma escolha, então eu posso dizer, bem, esse deve ser o caminho por onde Deus quer que eu vá. Esta deve ser a maneira que Ele quer que eu faça isso. Eu não sabia até que eu tentei voltar para a Índia esta última vez, porque eu estive lá 12 vezes. Durante um período de 20 anos, nós temos um grande complexo de escritórios e cerca de 200 funcionários na Índia. Assim, nós fizemos muitos investimentos ali, naquela cidade cheia de pessoas maravilhosas. E quando eles começaram a conferir o meu visto esta última vez, descobri que eu tinha sido colocada numa lista negra. Eu estava numa lista negra da Índia depois do nosso encontro em Calcutá no passado. E você sabe, é uma espécie de honra. Quer dizer, eu disse isso e o cara disse, vai, garota. Quando você é colocada para fora de uma nação por pregar o evangelho, você é apenas uma senhoria de vento. Isso não é tão ruim assim, gente. Então... Mas sabíamos que se Deus quisesse que eu fosse, Ele iria me dar favor. E assim, várias pessoas diferentes nos ajudaram. Quer dizer, mesmo precisando da neta de Gandhi se envolver e tirar o meu nome da lista negra, eu então finalmente consegui um visto. E desta vez, quando nós voltamos, depois de passar por tudo isso, levamos 2h30 para passar pela imigração. Eles ainda estavam resistindo. Eu tinha algum tipo de visto único e então eles disseram, não vamos honrar o visto. E era um sábado, não poderiam encontrar os funcionários certos e por isso ficamos sentados lá por 2h30 e os funcionários correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, quer saber? Eu apenas fiquei calmo. Eu pensei, sabe, se Deus me quer aqui, Ele vai abrir as portas. Se Ele não quiser, vou voltar ao avião e ir para casa. Você quer dizer que não estava repreendendo demônios? Quer que eu lhe diga como resistimos ao diabo? Eu apenas continuei colocando um pé na frente do outro. Eu acho que a melhor maneira do mundo de resistir ao diabo é dizendo, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Passei anos gritando com os demônios e ainda assim tinha problemas. Eu aprendi que Deus luta nossas batalhas, fizemos certas coisas. Uma das coisas é buscar a Deus, a outra coisa é você se recusar a desistir, a menos que tão firmemente Deus lhe feche a porta e você sabe que não é isso que Ele quer que você faça. E se isso for o caso, então Deus tem outra coisa para você fazer. Cada vez que uma porta se fecha, outra porta se abre. Amém? Talvez você esteja num momento onde sente que as portas estão se fechando. Sabe o que? Você não precisa ficar triste com isso, porque quando Deus faz algo e Ele termina, a próxima coisa que Ele faz é sempre melhor do que a última que Ele fez. Você ouviu-me? A próxima coisa que Deus faz em sua vida sempre vai ser melhor do que a última coisa que Ele fez na sua vida. Pare de falar dos bons dias antigos, você tem bons dias por vir. Deus nos fala através de um saber, através do que chamamos testemunho interior, uma voz mansa e delicada, através da sabedoria. Se você orar e orientar-se a buscar a Deus, Deus vai falar com você. Se você não se sentir como se estivesse ouvindo Deus, leia a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que enquanto você estuda a palavra, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Vai ouvi-lo através da sua palavra, vai ouvi-lo através do seu espírito, vai ouvi-lo através da sabedoria. Deus vai orientá-lo. Ouça-me, isso é parte do seu privilégio. Como alguém que pode ter uma comunhão íntima, pessoal com Deus. Você não tem que viver no sentimento escuro, como se você nunca soubesse o que fazer. Deus vai levar você e orientá-lo e dirigi-lo. Eu estou falando com você e não com outra pessoa. Deus vai levar você, orientá-lo, vai dirigi-lo, mas você tem que honrá-lo indo com ele primeiro, buscando ele. Quando você precisar de respostas, não busque em mais ninguém até que busque de Deus. Se ele disser para ir a outro lugar, então vá e ele vai ungí-lo. Mas não faça nada até que busque a Deus primeiro. Salmos 27:4 diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Agora, buscar é uma palavra muito forte, significa ansiar, perseguir, ir atrás com toda a sua força. O que você está buscando em sua vida? Você está buscando a Deus apaixonadamente ou apenas uma relação mais
mais ou menos com Deus? Ele é a principal coisa em sua vida ou é secundária em sua vida? Ele é algo das manhãs de domingo ou de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e volta para segunda, terça e quarta-feira? Você o deixa entrar apenas em algumas áreas de sua vida ou toda a sua vida é aberta para ele? O seu dinheiro está disponível? Você o deixa perturbar o seu entretenimento? Você o deixa falar com você sobre os tipos de amigos que você tem? Que tal o jeito que você fala, o jeito que você pensa, ou até mesmo o jeito que você se veste, talvez? Acho que precisamos deixar Deus ser envolvido em todas as áreas da nossa vida. Nós temos um relacionamento íntimo disponível para nós e podemos ter comunhão íntima com Deus. Eu espero que você entenda o quão maravilhoso isto é para a gente. Se eu dissesse que você poderia ter um relacionamento estreito com alguma pessoa conhecida que você admira, tenho certeza que você ficaria tão animado. Eu não sou tão importante. Tem pessoas que ficam na fila 3 horas para falar comigo, para eu assinar um livro. Eu não ficaria numa fila 3 horas para eu assinar um livro. Nem ficaria numa fila 2 ou 3 horas para tirar uma foto comigo ou para apertar a minha mão. Eu não faria isso. Mas quando você ajuda as pessoas, elas te amam e querem conhecê-lo. Bem, se alguém faz isso para um ser humano, o que devemos fazer para Deus? Quer dizer, se alguém está esperando em pé na fila para encontrar com Deus, a boa notícia é que ele chegou para uma comunhão íntima, muito próxima. Você não tem que ir a um determinado edifício decorado chamado igreja para encontrar Deus. Ele vive no interior de você e você pode estar com ele a qualquer momento, o tempo todo, em qualquer lugar, falar com ele sobre qualquer coisa. Ele o quer mais perto dele. Mas nesta escritura, nos Salmos 27 e muitas outras, provam para mim que quando temos esse relacionamento íntimo com Deus, então Deus luta nossas batalhas. Porque o versículo seguinte diz: também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor. Depois de eu ter buscado a Deus apaixonadamente com todo o meu coração, então a única coisa que eu tenho desejado é buscar a Ele e viver em sua presença. Então minha cabeça será exaltada. Onde? Acima dos meus inimigos. Eu disse esta manhã que quando sabemos que Deus nos ama, nos tornamos mais que vencedores. Precisamos de comunhão com Deus, permanecer no seu amor. Hoje à noite eu vou ensinar uma mensagem chamada A Batalha Pertence ao Senhor, tirado de 2 Crônicas 20. Vamos para 2 Crônicas 20. Tenho certeza de que todos nós aqui gostaríamos de sair crendo, graças a Deus não tenho que lutar essa batalha mais. Deus está nela. Eu posso descansar e desfrutar a minha vida enquanto Ele luta. Alguém pode dizer amém? Vamos começar no verso 1. E este ensinamento inteiro vai levar-nos através do versículo 27. E é aí que nós vamos ficar a maior parte do tempo. Depois disso, os moabitas e amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá para a batalha. Um monte de inimigos no Antigo Testamento foram chamados de alguns tipos de itas. E nós temos nossa própria marca de itas, os quais podem ser os pobres itas que estão vindo contra nós. A doença itas, povo itas, o passado itas, o vizinho ranzinza itas, o mau chefe itas. A confusão itas, a solidão itas e assim por diante e assim vai. Quando temos um problema, o que devemos fazer? Vamos aprender esta noite a partir deste lindo relato aqui em 2 Crônicas, que pode nos ensinar muito. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon-Tamar. Sei lá que nome é esse. Em Gede. É isso que eu faço, eu não vou tentar traduzi-los, vou apenas dizer que eles estão lá. Alguns desses nomes. Então todas essas pessoas estão vindo contra ele. O relatório é trazido para ele. Então Josafá teve medo, muito natural. Isto é sempre a primeira coisa que nos atinge quando nos chega alguma má notícia. Alguém pode dizer amém. Só porque temos medo, o sentimento de medo não significa que temos de nos curvar ao medo e viver com medo. O medo é um sentimento, mas você não tem que deixá-lo te controlar. É um espírito que cria um sentimento. Isso não é de Deus.
O medo fará você congelar no lugar ou voltar atrás. Ele irá impedi-lo de fazer progressos. E Deus quer manter nossos olhos sobre ele e quer que sigamos em frente, mesmo quando temos que fazê-lo com medo. Esta é uma outra mensagem, mas lembre-se de que o sentimento de medo não é anormal. Todos nós sentimos isso, mas só porque você sente medo não significa que você tem que ter medo. Você pode sentir medo e não ter medo. Quero que entenda isso. Você pode sentir medo e ainda não reagir a esse medo. Você pode sentir medo e ainda assim dar passos de fé. Mas você tem que aprender a lidar com o medo. Você tem que fazer algo a respeito. E Josafá fez a coisa certa. Então Josafá temeu e a próxima coisa que ele fez, que se pudermos fazer, vamos ter vitória. Ele se decidiu com determinação, com sua vital necessidade, buscar o Senhor. E proclamou um jejum em Judá. Agora ele não correu e procurou seus amigos. Ele se decidiu determinadamente, ele tomou a decisão de buscar o Senhor. Vou pedir algo a você para definir a sua mente hoje. A mente é algo maravilhoso. Colossenses 3 diz, defina sua mente e mantenha definida. O que significa que você pode predeterminar de antemão o que você vai fazer numa determinada situação quando ela aparecer. E então você já está preparado para agir da forma certa. Eu disse para o meu marido não muito tempo atrás. Eu disse, Dave, como você se sentiria? Porque ele ama seu esporte, ele realmente gosta de jogar golfe. Então eu disse, como você lidaria se você chegasse a um ponto onde você não pudesse jogar golfe mais? E ouço o que ele disse. Eu tenho um marido sábio. Ele disse, eu já defini na minha mente que se alguma vez acontecer, eu não vou incomodar-me. Mas sabe o que alguns fariam? Elas teriam a mentalidade, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que farei, rapaz, vou ficar entediado, vou ser infeliz, vai ser horrível, ai meu Deus, o que vai ser? Não, você pode definir a sua mente para, da próxima vez que tiver problemas, ser estável, sólido, e mesmo que o medo venha, você não vai reagir emocionalmente, e a primeira coisa que você vai fazer em resposta a esse problema é que você vai orientar a si mesmo a buscar Deus e ver o que Ele tem a dizer sobre a situação. Quem pode dizer amém? Não há necessidade de termos medo de problemas, Deus está do nosso lado. Eu disse, não há necessidade de termos medo. Deus está do nosso lado. Agora vou dizer novamente, porque pode ser que seja um pensamento novo, quero que você guarde isso. Você pode definir sua mente em qualquer tempo, em qualquer situação. As pessoas vêm a mim sobre a síndrome do ninho vazio. Bem, em um ano todos os meus filhos estarão indo embora. Qual é o tipo de conselho que você tem para mim? Divirta-se, a casa vai ficar calma. Alegre-se. Vai fazer compras, gaste algum dinheiro consigo mesmo. Você não tem que deixar as coisas como essa devastarem você. Programe sua mente. Esta será uma nova temporada na minha vida. Vai ser uma temporada de que eu vou gostar. E o diabo vai estar sentado no seu ombro dizendo assim... É assim que funciona. Você vai estar tão perdido quando seus filhos forem embora. Você deu a eles toda a sua vida. E agora eles estão deixando a cidade. Um vai se casar, outro vai para a faculdade. Provavelmente vai esquecer tudo sobre você. E agora você apenas vai estar aqui, não vai ter nenhuma vida mais. É quando você tem que dizer, diabo, você é um mentiroso. Isso vai ser uma nova temporada para mim e vai ser emocionante. Você pode definir a sua mente em qualquer direção. Você pode definir a sua mente para a vitória, você pode definir a sua mente para a derrota. Eu quero que você hoje defina a sua mente. Isto pode até ser parte do tempo que você gasta com Deus. Essas coisas são boas para fazer quando você tem o seu tempo com Deus. Faça as suas confissões. Chame aquelas coisas que não são como se já fossem. Faça uma lista do que você precisar. Dave e eu mantemos listas de confissões. Pessoas por quem estamos orando, coisas em que estamos crendo. Você deixa que uma das suas confissões seja: eu defino a minha mente para que cada vez que eu tiver problemas, a qualquer hora que um dos itas vierem contra mim,
Eu não vou me curvar ao sentimento de medo, mas a minha primeira resposta quando vierem os problemas vai ser buscar a Deus, porque Ele sempre tem a resposta para nós em cada situação, se descobrirmos qual é. Amém? Defina sua mente e a mantenha definida. E Ele a definiu como a sua vital necessidade. Eu amo isso, a sua necessidade vital. Se você for para o hospital, a primeira coisa que eles vão fazer é checar seus sinais vitais para se certificar de que você não está morrendo. Coisas vitais são muito importantes. Eu amo o fato da Bíblia Amplificada usar esta palavra mais e mais e mais, que devemos buscar a Deus como nossa vital necessidade, sabendo que isso é vital, que não podemos resolver os nossos problemas corretamente se não ouvirmos a voz de Deus. E todo Judá se juntou para buscar a ajuda do Senhor. Iam vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor, ansiando por Ele com todo o seu desejo. Eles não apenas disseram, bem Deus, ajuda-me. Eles ansiavam, tinham um profundo desejo, puseram-se determinadamente a buscar a ajuda de Deus. Lembro-me de uma situação em que alguém tinha realmente ferido meus sentimentos. Eu sabia que eu precisava perdoá-lo. E eu sei a palavra, eu tenho experiência suficiente para saber que se você ficar com falta de perdão é como veneno na sua vida. Isso faz você infeliz. É como se você estivesse em uma prisão. E quando você tem alguma coisa contra alguém, é literalmente um tormento. Quantos concordam que isso atormenta você? E não é bom tentar se vingar. Deus é o nosso defensor, se confiamos nele, ele vai fazer tudo que é errado dar certo em nossa vida, mas às vezes é preciso um pouco mais de tempo do que gostaríamos. O que Deus quer que façamos é orar pelas pessoas, para que sejam abençoadas, orar para que sejam abençoadas com a revelação. Ore para que Deus fale com elas e mostre a elas qual a sua parte, seja o que for. Peça a Deus que lhe mostre se você fez algo errado, porque às vezes nós só vemos o que os outros fazem. Não só precisamos orar, mas precisamos perdoar. E nós começamos tomando a decisão de perdoar. Então nos recusamos a falar mal da pessoa, estamos orando por ela e em pouco tempo Deus vai curar você. Bem, eu estava nervosa, sabia que precisava perdoar, mas não sabia se conseguiria. Eu estou aqui para te dizer que Deus lhe dará força para fazer qualquer coisa que Ele ordene que você faça, se você for até Ele e ficar com Ele até que saiba que pode fazê-lo. Então, eu fui ao meu quarto, na minha casa, que tínhamos naquela época, nós não moramos nela mais. E eu me lembro de que eu peguei a minha Bíblia e eu sentei no chão. Eu disse, Deus, eu não vou passar a noite brava. Eu devo ter ficado brava com Dave por algum motivo, eu não me lembro. Ele estava em casa e por isso, se eu ia ficar em casa, então eu tinha que endireitar a minha atitude ruim, porque ele seria capaz de dizer imediatamente se eu estava brava. Eu não queria ficar no meu quarto a noite toda, então eu tive de fazer um avanço. Então sentei no chão e eu disse, não vou sair daqui, eu não sairei daqui. Até que você me dê a graça que eu preciso para sair daqui e falar com ele. Eu não sairei. Você precisa procurar algumas escrituras sobre a raiva, olha algumas passagens sobre o perdão. Vamos agora a poder na palavra para te libertar. Se fizermos isso direito, nós não temos que passar por toda a infelicidade, porque o que fazemos, ligamos para alguém, dizemos quão bravo nós estamos. E repetimos de novo para mais 2 ou 3 pessoas, e de novo nós passamos isso em nossa mente e ficamos muito felizes de ouvir tudo o que o diabo tem a dizer para nós. Você sabe que esta não é a primeira vez que ele faz isso, e sabe, se você perdoá-lo, ele vai pensar que pode fazer isso de novo. É isso aí, e agora eu estou realmente brava. Eu não vou perdoá-lo, nem que seja a última coisa que eu faça neste mundo, eu não vou perdoar mesmo. Você precisa aprender a falar de volta para o diabo. Amém? Quantos de vocês pensam por vezes que pode haver um desses em seu ombro? Ele parece infeliz. Eu tomei a decisão de que eu não vou sair até que Deus me dê a capacidade de sair de lá e fazer o certo. Eu não estava buscando a Deus um pouco, eu não disse, Deus ajuda-me a perdoar. Eu estava apaixonada, eu estava determinada. Era uma necessidade vital para mim e você obterá um avanço quando você fizer isso. Alguém está ouvindo isso aqui hoje?
Bem, como Deus fala conosco? Se nós vamos buscar Deus, como é que vamos saber que Ele está dizendo algo? Bem, em primeiro lugar, Ele pode apenas dar-lhe um dom da fé para passar por algo. Eu acho que nós não damos conta de quantas vezes Deus está fazendo algo importante em nossas vidas, dando-nos o dom do Espírito, chamado o dom da fé. É isso que nos permite olhar para algo e dizer: eu posso lidar com isso, eu posso fazer isso. Sabe, Dave e eu temos o dom da fé no que se refere a esse ministério. Se eu lhe dissesse quanto dinheiro precisávamos cada mês para pagar as contas deste ministério, o seu queixo cairia direto para os seus ombros. E sabe o que? Isso não nos incomodou, porque nós temos o dom da fé. Não há estresse, não há nenhuma tensão. Estamos fazendo o que cremos que Deus quer, e se Ele não quiser mais e o dinheiro secar, eu vou para casa ninar os meus netos. Você não tem que insistir em tentar fazer algo acontecer em sua vida, porque se é algo que Deus quer e você é fiel em fazer a sua parte, Deus vai sempre fazer a parte dele. Amém? E há muitas áreas de sua vida onde você tem o dom da fé, mas você nem sequer percebe que você tem o dom da fé. Deus fez algo ficar fácil para você, que para outra pessoa parece quase que impossível. Vejo situações em que certas pessoas estão... Eu sei que alguém agora está passando por algo muito, muito difícil com um de seus filhos, e é incrível a graça que esta mulher tem. Gente, ela tem tanta graça. E ela é feliz, ela é pacífica, ela é como: eu sei que é a decisão do meu filho, eu acredito que Deus vai cuidar disso, e se meu filho não ouvir a Deus, ele não vai me ouvir também, e não há necessidade de arruinar a minha vida por isso. Eu penso, essa é a graça de Deus. Quando você busca a Deus, uma das maneiras com que Deus fala com você, que você sabe que você ouviu de Deus, se Ele não te libertar de alguma coisa, Ele dará a você o dom da fé para passar por isso. Amém? E muitos de vocês estão passando por coisas agora, e Deus está te dando o dom para passar por isso. As pessoas me dizem o tempo todo: eu não sei como você faz isso. Eu olho para outras pessoas e digo: eu não sei como você faz isso. Deus nos permite isso. A paz virá quando você buscar Deus sobre o que fazer ou o que não fazer. Busque a paz. Não faça coisas com que você não tem paz. Um encontro divinamente arranjado com alguém que pode lhe fornecer o que você precisa, uma porta aberta certa, pode vir. Eu adoro quando Deus coloca esses divinos encontros, onde você acabou de encontrar a pessoa certa, no momento certo, que tem a capacidade de abrir a porta certa. Isso é Deus. Você buscou Deus, Ele trouxe a resposta. Quando oramos, nossos passos são ordenados pelo Senhor. Talvez tivéssemos a intenção de ir para a direita e de repente decidimos ir para a esquerda. Então Deus nos salva de algum desvio que poderia causar muitos problemas em nossa vida. Creio que às vezes quando estamos orando somos levados por Deus e nem sequer sabemos que estamos sendo guiados por Deus. Eu acho que nós ficamos tão acostumados com o sobrenatural que se torna natural para nós e nós nem sequer percebemos o que está acontecendo. Eu estava meio que murmurando para o Senhor um dia: bem, por que você não faz algumas dessas coisas interessantes que você costumava fazer quando eu comecei a andar com você? Parece que havia mais coisas sobrenaturais que aconteciam e eu me lembro exatamente do que Ele colocou em meu coração. Joyce, eu faço as mesmas coisas agora que eu fiz naquela época. Você se acostumou? Pode alguém aqui se lembrar da primeira vez que você realmente acreditou que Deus falou a você pessoalmente? Alguém acredita? Você pode se lembrar disso? Não era uma coisa assim tão empolgante para você? Agora você sabe o que acontece o tempo todo. Se você está orando e vendo Deus, eu posso lhe dizer que Deus está ordenando seus passos, Ele está fazendo arranjos para você, Ele está dando-lhe favor. E Deus vai cuidar de você, Ele se preocupa com todos os seus passos. As circunstâncias podem ficar de tal forma que você é forçado a fazer uma coisa ou outra. Às vezes Deus nos leva através de nossas circunstâncias. Se minhas circunstâncias são tais que eu não tenho uma escolha, então eu posso dizer: bem, esse deve ser o caminho por onde Deus quer que eu vá. Esta deve ser a maneira que Ele quer que eu faça isso. Eu
Eu não sabia até que eu tentei voltar para a Índia esta última vez, porque eu estive lá 12 vezes. Durante um período de 20 anos, nós temos um grande complexo de escritórios e cerca de 200 funcionários na Índia. Assim, nós fizemos muitos investimentos ali, naquela cidade cheia de pessoas maravilhosas. E quando eles começaram a conferir o meu visto esta última vez, descobri que eu tinha sido colocada numa lista negra. Eu estava numa lista negra da Índia depois do nosso encontro em Calcutá no passado. E você sabe, é uma espécie de honra. Quer dizer, eu disse isso e o cara disse, vai, garota. Quando você é colocada para fora de uma nação por pregar o evangelho, você é apenas uma senhoria de vento. Isso não é tão ruim assim, gente. Então, mas sabíamos que se Deus quisesse que eu fosse, Ele iria me dar favor. E assim, várias pessoas diferentes nos ajudaram, quer dizer, mesmo precisando da neta de Gandhi se envolver e tirar o meu nome da lista negra, eu então finalmente consegui um visto. E desta vez, quando nós voltamos, depois de passar por tudo isso, levamos 2 horas e meia para passar pela imigração. Eles ainda estavam resistindo, eu tinha algum tipo de visto único e então eles disseram, não vamos honrar o visto, e era um sábado, não poderiam encontrar os funcionários certos e por isso ficamos sentados lá por 2 horas e meia e os funcionários correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, quer saber? Eu apenas fiquei calmo, eu pensei, sabe, se Deus me quer aqui, Ele vai abrir as portas. Se Ele não quiser, vou voltar ao avião e ir para casa. Você quer dizer que não estava repreendendo demônios? Quer que eu lhe diga como resistimos ao diabo? Eu apenas continuei colocando um pé na frente do outro. Eu acho que a melhor maneira do mundo de resistir ao diabo é dizendo, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Passei anos gritando com os demônios e ainda assim tinha problemas. Eu aprendi que Deus luta nossas batalhas, fizemos certas coisas. Uma das coisas é buscar a Deus, a outra coisa é você se recusar a desistir, a menos que tão firmemente Deus lhe feche a porta e você sabe que não é isso que Ele quer que você faça. E se isso for o caso, então Deus tem outra coisa para você fazer. Cada vez que uma porta se fecha, outra porta se abre. Amém? Talvez você esteja num momento onde sente que as portas estão se fechando. Sabe o que? Você não precisa ficar triste com isso, porque quando Deus faz algo e Ele termina, a próxima coisa que Ele faz é sempre melhor do que a última que Ele fez. Você ouviu-me? A próxima coisa que Deus faz em sua vida sempre vai ser melhor do que a última coisa que Ele fez na sua vida. Pare de falar dos bons dias antigos, você tem bons dias por vir. Deus nos fala através de um saber, através do que chamamos testemunho interior, uma voz mansa e delicada, através da sabedoria. Se você orar e orientar-se a buscar a Deus, Deus vai falar com você. Se você não se sentir como se estivesse ouvindo Deus, leia a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que enquanto você estuda a palavra, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Vai ouvi-lo através da sua palavra, vai ouvi-lo através do seu espírito, vai ouvi-lo através da sabedoria. Deus vai orientá-lo. Ouça-me, isso é parte do seu privilégio. Como alguém que pode ter uma comunhão íntima, pessoal com Deus. Você não tem que viver no sentimento escuro, como se você nunca soubesse o que fazer. Deus vai levar você e orientá-lo e dirigi-lo. Eu estou falando com você e não com outra pessoa. Deus vai levar você, orientá-lo, vai dirigi-lo, mas você tem que honrá-lo, indo com ele primeiro, buscando ele. Quando você precisar de respostas, não busque em mais ninguém, até que busque de Deus. Se ele disser para ir a outro lugar, então vá e ele vai ungí-lo. Mas não faça nada até que busque a Deus primeiro.
Sunrise paints the asphalt gold. Another day begins, the city's cold. See the janitor with his mop and pail, cleaning up the mess that makes the world inhale. He won't make the headlines, he won't get a parade, but without his hands, the shadows would have stayed. He's a steady rhythm, the first to clock in, the Huckett hero where the good work can begin. Oh, we chase the spotlights, the glamour and the fame, but the backbone of the world whispers just a name. To the nurses on the graveyard shift, the one who fixes the line, to the farmer turning soil, making everything divine. They are the anchors in the storm, the steady, honest crew, the humble, quiet heroes, making sure the light gets through. Think of the teacher in a classroom small, answering the questions, catching every fall. The mechanic with grease stains beneath the busted hood, saving journeys broken, doing what he should. They don't ask for much, just a fair day's pay. They just show up and keep the wheels turning on their way. They build the bridges that we drive across each night, shining their small lamp to guide us through the fight. Oh, we chase the spotlights, the glamour